Olá, saudações a todos. Eu sou a professora Daniela Marques Nunes, vou apresentar este trabalho que se intitula O uso da Flipped Classroom como alternativa eficiente no processo de ensino-aprendizagem. Esse trabalho ele também foi realizado em conjunto com a professora Adriana Scherer, representante do Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. A metodologia Flipped Classroom faz parte de um rol de estratégias de metodologias ativas que são reconhecidas como uma inovação nos processos de ensino-aprendizagem. Como o próprio nome diz, Flipped Classroom é uma sala de aula invertida na qual os alunos são orientados individualmente a partir de uma tecnologia de informação diretamente em suas casas. Após esse período, então, existe uma aula presencial na qual o professor organiza esses conteúdos aprendidos em casa, desenvolvendo atividades que congreguem, então, todas as informações que foram passadas à distância. Nisso consiste a Flipped Classroom. Essa metodologia, ela foi utilizada como uma oportunidade de trabalhar conteúdos com alunos que não foram trabalhados em sala de aula. Os objetivos desse estudo é o de relatar a experiência de utilização da metodologia ativa Flipped Classroom. A metodologia, então, foi desenvolvida com alunos matriculados na disciplina de Ecossistemas Aquáticos e Terrestres do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. A metodologia ela foi utilizada como um recurso didático para apresentação, então, de conteúdos que ainda não foram abordados em sala de aula sobre a conservação de ecossistemas aquáticos. Para o desenvolvimento do método de metodologia ativa, a primeira etapa, que consiste na orientação individual do aluno à distância, eles foram avisados com uma semana antes de antecedência, através do recebimento de um e-mail, que eles deveriam assistir aulas postadas numa plataforma de compartilhamento de vídeos. Para a segunda etapa do método, na qual é desenvolvida em sala de aula, a primeira parte da atividade foi uma atividade de aquecimento, onde alguns tópicos dos vídeos que foram liberados para os alunos assistirem foi comentado e relembrado rapidamente em sala de aula. Após, foi liberada uma rodada de perguntas e respostas sobre o conteúdo visualizado em casa, utilizando o software Kahoot. Software que proporciona ainda uma espécie de competição entre os participantes, o que motiva também o aluno a participar e interagir melhor da atividade. Após esse exercício de perguntas e respostas, os alunos foram orientados a desenvolver um texto que continha os principais tópicos dos conteúdos trabalhados nos vídeos assistidos em casa. Então, chegamos aqui na culminância da nossa metodologia, na qual os assuntos trabalhados nos vídeos à distância foram organizados e discutidos em grande grupo, junto com o professor na sala de aula. Após o desenvolvimento da atividade, foi liberado para os alunos uma avaliação do método aplicado. Como resultado, nós obtivemos que mais da metade dos alunos aprendeu muito com o uso dessa metodologia, se sentiu bastante satisfeito. 74% indicou que essa atividade foi muito melhor em comparação com uma aula expositiva tradicional. 54% dos alunos comentaram que a atividade ela foi responsável por um aprendizado muito mais efetivo
de que uma aula expositiva tradicional, e 100%, ou seja, a totalidade dos alunos dessa disciplina gostaram muito de trabalhar com a metodologia Flipped Classroom e que esse método também poderia ser utilizado em outras disciplinas e também, novamente, nessa. Uma observação bastante interessante abordada por um aluno foi que ele levantou a questão de que foi muito mais interessante que os links que foram disponibilizados tenham sido gravados pela própria professora da disciplina. Eles comentaram que isso facilitou bastante o entendimento, em função de ser uma linguagem já bastante conhecida. Então, considerando a avaliação dos alunos sobre o uso da metodologia Flipped Classroom em sala de aula e também junto com os resultados positivos das avaliações da disciplina, principalmente em questões referentes ao conteúdo abordado e trabalhado com esta metodologia, foi possível, então, entender que, para esta turma da Engenharia Ambiental e Sanitária, essa metodologia Flipped Classroom se mostrou extremamente eficiente e de grande apreciação por todos os alunos. Deixo aqui, então, o nosso muito obrigada.